Agora sim. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu essa gravação. Estamos eu, a Mariângela, Camila e a Virgínia para fazer uma discussão que eu estou muitíssimo empolgado, já faz uns 2 meses que eu estou sonhando com esse momento, e ainda mais que o filme está nessa carreira meteórica, recuperando um orgulho patriótico para a gente, que é o filme do Ainda Estou Aqui, que é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, né? E que está prestes aí daqui um mês, com certeza um Oscar ele vai levar, se Deus quiser, e os orixás também, essa benção vai acontecer. É um trabalho lindo que a Fernanda Torres e o Walter Salles estão empreendendo, entre outros, né? Que temos Selton Mello, né? Atores maravilhosos, entre gente muito conhecida e alguns nem tanto, né? E que vai aí falar de um período crítico da nossa história, hoje muito polêmico, devido principalmente à polarização política dos últimos anos, né? Então, é um passado que para a gente é muito difícil de lidar coletivamente, né? E esse filme, né, baseado no texto do Marcelo Rubens Paiva, que é filho do Rubens Paiva, que é marido da Eunice Paiva, que é a protagonista do filme, né? É uma história assim bastante triste de como se deu a perseguição política no Brasil, né? E o começo do filme ele é primoroso por conta de um retrato histórico daquele momento, né? Fim dos anos 60, início dos 70, né? Aquela efervescência cultural, né? É uma realidade de classe média alta, né? Então, a gente vê, né, eles ali com uma casa bem próxima da praia, né? A cidade ainda, né, não tão urbanizada da forma como a gente conhece, né? É claro que o Rio de Janeiro é uma cidade das maiores aqui do Brasil, por ter sido de capital federal, né? Mas ainda com um ar, não vou dizer provinciano, mas um ar diferente da realidade que a gente conhece hoje, né? Um período que a gente estava, que a gente experimentou um certo ufanismo, uma coisa do orgulho da nossa cultura, né? Principalmente por conta da música, né? Então, a gente vê que no momento que uma das filhas tem que emigrar, uma das coisas legais do filme é o quanto a música ela fornece para a gente esse panorama, né? Essa atmosfera de brasilidade, né? Esse termômetro de como estava o Brasil, né? E a gente teve uma música popular bastante engajada também nessa época, bastante alinhada com o espírito do seu tempo, né? Então, a gente vê muitas cenas comuns, né? De criança que vai brincar na praia e se machuca, né? Jogando bola, reuniões de família na praia, dentro de casa, né? Um cotidiano muito normal, digamos assim, né? Um cotidiano comum mesmo, né? Não tem nada de muito especial, a não ser essa coisa dessa família que aparentemente está muito bem, que tem as suas questões, né? Uma filha mais adolescente, que está num processo de contestação e que está lá querendo se aproximar de umas coisas que os pais falam, tipo, fica fora disso, né? Isso não é para você. Tanto que acabam dando essa solução dela viajar para Londres, né? E ela fica uma temporada lá. E é nessa temporada em que uma dessas filhas, que nem a mais velha, acho que ela é a segunda, se eu não me engano, a segunda filha do casal do Rubens com a Eunice, né? Depois que ela faz essa viagem, né, aí a gente começa a ver mais ou menos a coisa do panorama político, da perseguição, né, que ela passa por
por uma batida policial em que estão procurando subversivos, né? Né? E ali, meio no carro, todo mundo tem aqueles elementos, porque é jovem, né? E ela também é uma pessoa assim, de personalidade, é uma pessoa que bate de frente, né? Ali naquele espírito rebelde, né? E daquele momento é um traço meio perigoso naquele momento de radicalização política, de repressão que estava se instalando ali, né? Passaram tudo uma fase, sei lá, uns 30 minutos que é bastante feliz no filme, que eu acho que a parte mais feliz do filme está bem no começo, né? A gente se encaminha para um drama que começa com policiais, acho que são 4 policiais que aparecem meio que a paisana, e chamam o Rubens Paiva para fazer um depoimento, né? Não se sabe onde, não se sabe quando, uma coisa bem genérica, né? Aquela coisa realmente para colocar as pessoas em alerta, assustar bastante, né? Só que não acontece só isso, não é uma história em que simplesmente ele vai embora, né? Ele vai embora com 1 ou 2 policiais e fica uns 2 ou 3 na casa durante uns dias, né? E aí se instala um clima de tensão, porque, né, quem são aquelas pessoas, o que exatamente elas estão procurando, porque elas começam a vasculhar a casa, elas começam a ver toda a interação que acontece ali, né, os filhos entrando e saindo, né, as visitas mesmo, né, tem uma hora que eles querem saber com relação à escuta telefônica, porque eles têm telefone embaixo e em cima, né? E era muito normal você ter aquela coisa de ter uma escuta, mas por ter mais de um ramal ali, e eles fazem questão de ouvir, né, o que está acontecendo, então alguma coisa começa a ser procurada, né, principalmente do marido que some, né? E uns dias depois, a Eunice e a filha mais velha, que eu agora não vou lembrar o nome, também são chamadas a fazer esse depoimento. Elas são separadas, né? E a Eunice, ela fica, pelo menos, pelo que eu lembro das contagens, pelo menos 20 dias. Eu acho que ela deve ficar por volta de 1 mês. E num regime de exceção total, em que ela é convocada para dar um depoimento, né? Os policiais vão tentando puxar alguma informação de pessoas que eram tidas como subversivas, ou, né, que o regime estava procurando, né, o paradeiro dessas pessoas. E num esquema de delação bastante... Não é nem desumano a palavra, né? É um terror psicológico que é instalado realmente, né? Das pessoas praticamente estarem ali sujeitas a dizer qualquer coisa com a ilusão, né? Porque toda a situação que é criada ali, as pessoas elas são colocadas numa situação de que, se você cooperar, não vai acontecer alguma coisa com você, mas não é exatamente isso que acontece com algumas pessoas, né? Então, você está sujeita a, se não tortura física, né? Que ali aparece, audições, não sei o quê, ela tem o rosto coberto para ir até a sala de interrogatório, volta com o rosto coberto, fica numa solitária, em que ela não tem diferença nenhuma de dia, de noite. É um regime, né? Ouvindo tudo que acontece, que é o máximo que ela tem de referência ali, é o que ela escuta, mas é isso, você é colocada num terror tal que você é isolado, né? E a sorte dela é que algumas vezes tem lá um policial que a gente entende que
não é uma pessoa que é a favor do regime, mas infelizmente ele está naquela circunstância, né? Ele tem que fazer algum trabalho, mas não é a pessoa que vai cometer a tortura ou qualquer coisa assim, e que acaba passando alguma informação para ela, no sentido de tentar, não digo salvá-la, mas assim, para que ela tenha para que ela não sofra tanta violência assim dentro daquele contexto, né? Mas mesmo fazendo tudo aquilo, a violência pela qual ela passa é muito grande, né? Porque ela tem o marido tirado de casa, aí de repente ela é tirada de casa, né? Os filhos ficam ali sem mãe, ficam só com empregado, os filhos menores, né? Então é uma situação muito, não dá nem para nomear direito assim essa situação. É uma coisa meio sem nome, assim, é uma coisa que a gente que tem alguma coisa de teoria de uma vida normal, isso não cabe numa vida normal. Você não espera que numa circunstância que uma pessoa vá ser presa, que isso aconteça com qualquer um, seja um bandido que matou alguém ou não, você não espera que esse tipo de coisa aconteça, mas aconteceu, né? A questão toda é essa. Isso aconteceu e é um fato que é reiteradamente negado por uma boa parcela das pessoas, e que a gente tem uma briga homérica que envolveu a transição da ditadura para a democracia, né? Em que medida a gente criminaliza esses agentes de Estado que empreenderam essa violência com essas pessoas, que não foram poucas, foi milhares de pessoas que sofreram esse abuso, né? Então, ela passa por essa tortura, principalmente psicológica, né? Eu acho que ela até sofre alguma agressão, mas é mais esse contexto psicológico que já é uma violência bastante brutal, né? E aí a gente vê que se instala um antes e depois. Tem um antes e depois instalado ali, porque a dinâmica familiar ela muda completamente, porque depois daquela violência, ela se vê numa situação em que ela não estava trabalhando, né? A gente vê ali que ela é uma pessoa bastante culta, né? Mas que ela está numa situação em que ela, por exemplo, ela não tem acesso à conta bancária. A conta bancária nem conjunta era. Então, ela enfrenta o problema para pagar a empregada, né? Aí tem que pedir dinheiro emprestado para amigo. O marido não volta, então ela ainda tem essa questão de minimamente explicar para os filhos, tipo, o que aconteceu com meu pai, quando meu pai volta. E ela tem um conflito interno, porque ela, até um dado momento, ela acreditava que aquela situação ia ser temporária. E aí ela cai da real que não, que ele não vai voltar, né? E aí é realmente uma outra Eunice que emerge, né? Uma pessoa assim que tem que dar conta de 4 filhos, que tem que dar conta de uma situação de exceção total e com sede de um mínimo de justiça e de esclarecimento daquela situação. Que vai ali estudar o processo do marido para tentar ver do Estado o que aconteceu com ele. Porque pouco depois que ela sai da cadeia, ela vai lá para o quartel onde aconteceria esse depoimento, e o carro do marido está lá, e oficialmente o Estado diz que o Rubens Paiva ele não foi chamado a depor, né? Estava havendo ali uma negação, né? Mas com um elemento que indicava claramente de que, né, não dava para negar a situação, era negar o inegável, né? E a gente vê ao longo do filme essa saga, digamos assim, de uma mulher que tem que se fortalecer para uma luta praticamente de Golias contra Davi, assim, sabe? É uma coisa assim, de um pequenino contra um gigante, que é esse Estado ditatorial de direito que o Brasil teve por 21 anos, né?
Aí, resumindo, né, porque é uma trajetória grande, assim, acho que o que fica do filme realmente são essa coisa dessa psicologia, né, desse ar desse tempo, né, dessas transformações que essa família passa de alguma forma, que é um micro, que é um retrato de um macro da nossa história, né? A Eunice, ela tem que se reinventar ali naquela situação, porque ela passa a ser arrimo de família, ela tem que descobrir minimamente o que aconteceu com o marido, para dar conta para ela mesma, para dar conta para os filhos, para que haja dignidade, né? Porque até então ela já, num dado momento, ela sabe que ele não vai voltar, de que ele não está mais vivo, mas aí ela empreende uma luta em que ela se forma em direito e ela consegue, depois de, acho que quase 30 anos, ela consegue o reconhecimento de que o Estado cometeu tortura contra o marido. E aí o ápice, digamos assim, do filme, que está mais para o final, é quando ela e os filhos recebem a certidão de óbito, em que o Estado, enfim, reconhece de que ele foi vítima de tortura, né? De que não foi, ele não é simplesmente um desaparecido, né? E isso depois de uma, né? É uma coisa que realmente a gente se surpreende em quanta força interna ela tem, né? De empreender uma mudança, né? Quando ela vende lá a casa dela, abrir mão lá né? Porque eles estavam antes do Rubens Paiva ser capturado pelo Estado, eles estavam com a ideia de construir uma casa, ela tem que vender o terreno, porque ela já não tinha dinheiro, era a única opção que ela tinha para ela ter dinheiro para poder sustentar a casa. E, né, refazer a vida, né? Então ela acaba se mudando para São Paulo, sai do Rio, se muda para São Paulo. Então é uma cena bastante emblemática, né, da casa dele se esvaziando, né? Então é uma casa que no começo ela é uma casa que transborda a vida, transborda a alegria. É uma casa que tem um convívio enorme de pessoas, recebem visitas, né? Seja da família, seja amigos dos filhos. E aí tem esse momento crítico dessa casa sendo esvaziada, né? Inclusive uma das filhas, né, resistentes a sair dali, né? Uma cena bastante tocante, né? Da coisa da destruição, assim, né? É claro que não foram destruídos, né? Eles puderam se reerguer, né? Eles conseguiram se reerguer, mas de alguma forma uma destruição, né? Aquela família, naquela configuração, ela foi destruída, né? Ela teve que se reinventar, ela teve que se fazer de uma outra forma, se refez, né? Mas com um trauma enorme, né? Um trauma que é alimentada pelo silêncio, né? E é um silêncio que durante o filme a gente descobre, porque o Rubens Paiva, ele estava dentro de uma rede, que agora não vou saber exatamente com detalhes, mas de qualquer forma, assim, existiram várias redes que amparavam essas pessoas para elas poderem fazer essa luta contra a ditadura, né? E principalmente no sentido de que elas não fossem capturadas ou né, dar um abrigo para elas, por exemplo. E o marido, com alguns amigos dele, faziam esse trabalho e ela não sabia. Ela veio a saber depois que ela saiu da prisão. E, é claro, né, não é comunicado por quê? Porque quanto mais pessoas sabem, né, tá-se num tempo ali que você não pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer lugar. Você não sabe quem está ali escutando, você não sabe quem
vai poder, quem vai ser o X9 que vai repassar isso para a polícia, né? Então, é um período que é muito diferente de qualquer coisa que, sei lá, eu tenho 42 anos, eu simplesmente não imagino uma série de coisas, assim, eu consigo, assim, entender que é possível, que aconteceu, né, não sou um negacionista nesse sentido, mas não dá para naturalizar isso, dizer que não, mas era não, né? E é um silêncio que é muito, que ele diz muito sobre a nossa sociedade mesmo, né? Sobre como todas as grandes questões sociais que a gente tem, as nossas feridas todas, né? A questão da escravidão, né, que é uma delas, mesmo a questão, né, do machismo, né, como tudo isso é alimentado por muito silêncio, por muito não dito, né, você atua, mas você não pode falar muito, você tem que escolher para quem que vai falar, você tem que ler aquela situação, ver realmente quem é seu aliado, quem não é, né? E ali era um momento muito preto no branco, digamos assim, né? Não tinha como você estar muito... não tinha centro ali, né? Porque o centro é quase você ser alienado, né? Naquela situação. Então, tem toda essa história, né? Que, digamos assim... E aí ela, com todo esse estudo, o que foi a partir dela tentar fazer minimamente justiça para ela e para a família dela, ela acaba construindo uma carreira no direito, ela se torna uma referência, principalmente em questões de demarcação de terra, indígena, é uma referência internacional, inclusive, né? E o filme encerra, né? Quando ela recebe o óbito, ela tem mais ou menos uns 60 anos, mais ou menos, e aí dá um salto de mais ou menos uns 15, 20 anos, e aí no final tá ela com filhos, netos, acho que até bisnetos, né? E aí já tá a Fernandona, né? Porque a esmagadora maioria do filme é a Fernanda Torres, que faz o papel de Eunice, mas nas cenas finais é a Fernanda Montenegro que faz o papel de Eunice, e ela está ali numa condição de Alzheimer já há bastante tempo, né? Que nos últimos 10 anos de vida ela acabou desenvolvendo mal de Alzheimer. Não por acaso, né, gente? Porque com uma história dessa, ela aguentou bastante tempo consciente, né? Então, que bom que ela pôde descansar e que ela teve essa rede de apoio que ela construiu de forma hercúlea, né? Basicamente é isso, né? Bem basicamente, e é um filme que tem esse impacto. Ele tem esse impacto dessa história que é avassaladora. Que ela pega uma família para falar de um momento histórico que, para a gente, ele é primordial, né? Ele definiu muitas coisas do que a gente é hoje, né? Então, tem muitas coisas com as quais a gente ainda luta que estão ali, que vem daquele período, digamos assim, né? Uma série de conflitos, não que nasceram ali, né? Mas que tiveram uma culminação ali, tiveram uma resolução muito ruim, e essa resolução ela continua ainda muito ruim em vários sentidos, né? E eu falei demais, porque eu sou empolgado, né? Esse filme realmente, esse tipo de filme, ele realmente, ele mexe bastante comigo, né? Só para concluir,
né? Nem preciso dizer que a Fernanda Torres não está fenomenal nesse filme, ela realmente capturou, né? A gente consegue perceber ali a Eunice sem ela falar nada. Ela falando nada, a gente sabe exatamente o que está se passando. As dúvidas, as dores, essa coisa dessa força que ela tem que resgatar, porque afinal de contas ela é mãe, né? Então ela tem que dar conta de 4 filhos que estão em idades mais ou menos diferentes. Ela tem, né? No filme a gente vê que ela tem filha de 5. Bom, então, mas de qualquer forma são filhos, tem uma escadinha ali, né? De diversas idades, né? O Marcelo é um dos mais novos e quando a coisa acontece ele tem por volta de uns 10 a 12 anos, ele ainda é pré-adolescente ainda. E o Selton Mello também está fantástico ali, né? Gente, aquele marido é maravilhoso, gente. Olha, é o sonho de qualquer pessoa ter aquele marido. É o sonho. Aquele casal é lindo. É uma família linda de se ver. Até o desaparecimento é um... Olha, nem comercial de margarina é tão bonito de se ver quanto aquela família. É mais, supera. Supera, assim, é uma coisa de uma... E mesmo depois, né? Depois que você vê, digamos assim, a reunião deles, quando a Eunice já está bem mais velha, tipo, é uma coisa linda de se ver aquela comunhão, né? E os outros atores que fizeram os filhos, né? Tipo, depois tem uns mais velhos que eu conheço, mas né, são principalmente os mais jovens ali que eu não conheço muito, né? Aí tem uma participação do Dan Stuba, que é um dos amigos do Rubens Paiva, que ele é jornalista, pelo que entendi, né? Que acaba dando essa informação para a Eunice com relação a essa rede da qual o marido participava, né? E é isso. Acho que é basicamente isso que eu tenho para falar do enredo, e aí eu deixo para vocês acrescentarem o que vocês quiserem. Olha, você falou da família, até eu fiquei com vontade de morar naquela família e mostrar aquelas nuances dos anos 70 do Rio de Janeiro, assim. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu nasci no período errado. Não, o que é Parecia aquela que as família coisas que eram mais a menina simples. manda as fotos, eles veem lá a projeção da viagem da menina, A sabe? família Leem a carta música. 2, 3 vezes e estão ali com aquela pessoa que está ali longe, sabe? E ela foi por uma circunstância, né? Ela não queria fazer aquela viagem, os pais a mandaram porque senão ela teria uma situação bastante complicada, né? E mesmo assim, mesmo aquilo, naquele contexto, é um momento feliz da família. Sim, É lindo de se ver. é verdade. Eu falei, nossa, que beleza, assim, de família, as primeiras nuances da família foi maravilhosa, né? E eu achei interessante porque um outro recorte do filme, assim, só comentando, né? Tem muita gente que não tem acesso a algumas informações, né? Por exemplo, aquela cena que ela vai ao banco e o rapaz fala que ela só pode ter acesso se o marido assinar, tão real que eu vi esse tipo de discussão nas redes sociais recentemente e muita gente acha que não é verdade, mas pensando aqui, isso acontece na minha família. Minha mãe foi Sim, ter o tal do SIC nos anos 80. Quem tinha CPF só era o marido, quem era para fazer tudo era no era nome do compartilhado. homem, era tudo no nome do homem. A Era mulher até os compartilhado. anos 50 não tinha acesso, ela não tinha direito a nada. Então, aí eu até escrevi num comentário, né? Eu falei assim, gente, eu tenho senhoras que são viúvas atualmente, que era só o marido que tinha controle e informações de banco. Elas não sabiam nem a senha do banco do marido quando faleceu. A única coisa que elas faziam é ter o dinheiro, né? Que o marido proporcionava, às vezes um cartão extra, mas não tinha acesso ao banco. O que ele fazia, deixava de fazer.
É muito interessante porque minha resposta do post gerou uma polêmica. E o pessoal falando assim: ah, mas como que eu não tinha acesso no banco nos anos 70? Eu não estava falando dos anos 70, estava falando que é uma realidade. Até hoje. Mulheres viúvas até hoje, que vem de longa data, deixando tudo na mão do marido, né? Mas era Camila, uma realidade. eu sou bancário há 21 anos. E tudo que você está falando é verdade. Verdade. É verdade. Mas era uma realidade, né? Porque eu sou mais velha, então eu vivia isso daí. Claro que a mamãe nunca sabia de nada, cartão não existia, Não. era o dinheiro na mão. Papai saía para trabalhar, era autônomo, papai entrava, todo mundo quietinho, levava o chinelinho. É muito isso, é muito filme. E não tinha muito, era assim, papai era paparicado porque era o chefe, era o que trazia tudo, era o que fazia tudo, era o que nos permitia tudo isso. Todo conforto. Então, o papai até brincava. Ele dizia assim, porque às vezes a mamãe falava, ai, cozinhei. Nós éramos em 5 filhos, né? Então, o papai falava, duro ir lá trabalhar e trazer o dinheiro para vocês. E era isso, ele era o chefe de verdade, era bem o que estava ali. Você nunca sabia o que tinha nas reuniões. O papai era uma pessoa muito alheia, mas a hora que aconteceu que nós íamos para a escola e que tínhamos professores, todo mundo ficava aqui de boca fechada. Ninguém fazia comentário que estava os policiais da rua, que ora vestido de policial e ora paisana. Então, a mamãe nos vigiava, era uma coisa assim estrondosa, parecia que tinha um lobisomem atrás da gente. Ia para a escola, voltava, um pé lá e um pé cá, não ia para lugar nenhum, de medo, de receio que a gente sumisse. É interessante que, assim, pelo relato também da Virgínia e algumas coisas que eu já li, inclusive que eu já ouvi até de minhas pacientes que são mais velhas, né? É que, assim, existia até uma redoma, né, da mulher com os filhos nessa época, e o homem parecia que ele tinha duas faces, né? A face da casa e a face da sociedade. Sim. E o que me parecia não, Camila. Tinha. E essa redoma, né, que fazia com que ela não soubesse que o marido fazia exatamente, que ela teve que saber da boca de terceiros, porque ele não se abria com ela, né? Enfim, não estou falando assim dessa coisa do sexismo, mas dá para notar que ela depois teve que se reconstruir, porque o marido foi embora, ela ficou à mercê de uma sociedade que também não apoiava a mulher na época, e assim, eles eram alvo de uma investigação, quem que ia ajudar com medo da represália, né? Que nem o Rô falou, né? Ser o dedo podre que vai falar as coisas, ninguém queria, porque ela foi pedir ajuda para os amigos que estavam na casa, ninguém falou assim, vou te ajudar, sabe? A pessoa falava, não sei, vai saber. Para buscar as informações, ela realmente levou muito não. A gente teve até uma pessoa que eu acho que trabalhava numa igreja, que digamos assim, que era a pessoa que poderia dizer alguma coisa, né? Dar uma prova material, e no fim ela depois, num primeiro momento, ela resiste, mas depois ela acaba cedendo, né? Mas é um sinal daqueles tempos, né? Daquele terror que, assim, aqui todo mundo estava submetido, né? Exatamente. Todo mundo. Porque um passo torto você era investigado. Exatamente. Isso não tinha escolha. Você ia para a escola, era o estudo e ponto. E voltava para casa correndo, porque a mamãe tinha medo que você sumisse. E você andava na rua com muito medo. Você não tinha a menor liberdade de nada, absolutamente. Uhum. E eu acho que a Eunice foi uma mulher muito forte, né? Todas as atitudes que ela tomou foram necessárias, né? Porque era uma situação emergencial. E ela foi uma mulher muito forte, porque teve que encarar a realidade. Ela passou pelo que ela passou, encarou a realidade, assumiu a bronca e, no fim,
ela ter, né, a pessoa pode falar assim, mas você ficou feliz de ter recebido o óbito do seu marido, né? Foi assim uma chance que talvez ela queria para a vida toda. Até o comentário dela do repórter, né, que aquilo foi para mim crucial, ela respondendo que é muito ruim viver uma vida sem respostas. Você acaba, a pessoa morre, você não sabe, e a família morre junto, sem informação do que aconteceu. É uma angústia por muitos anos. É igual uma criança desaparecida, né? A família. Qualquer um, né? Qualquer parente desaparecido causa a mesma coisa, né? É uma coisa assim, o que aconteceu com a pessoa, né? Então, assim, essa mulher foi de punho forte, sabe? Por mais que ela estava naquela redoma, quando ela caiu na realidade, ela foi em busca do que era essencial fazer por causa da família. E também essa busca por justiça que ela levou para o trabalho dela, ela dando voz, né, para a parte urbana, porque não foi dado voz, né, nessa época. Enfim, essas são as minhas observações do filme. Eu gostei muito da atuação da Fernanda, sem comentários. Você via o terror, a tristeza, a alegria, angústia, através do olhar dela, da atuação, assim, a fisionomia dela mudava, assim, a cada instante, assim. Eu achei que ela foi maravilhosa. Eu acho que ela ganhou merecidamente esse papel. Era tão verdadeiro porque eu me senti como se eu tivesse com a família ali, com ela, sabe, vivendo aquela situação juntas. Você teletransportado, realmente. Eu tive essa sensação mesmo. E a fortaleza dela, queria só comentar isso, a fortaleza dela é que as mulheres na época não tinham o poder da palavra, de atitude. A gente tinha uma ou outra professora. Fora isso, você não tinha uma mulher trabalhando no banco, você não tinha uma mulher em nada. Então, você vem a família, você vem para procriar, ponto. Você não tinha direito a nada. Você fazia comida, cuidava da casa, dos filhos, filho bem educado era culpa da sorte da mãe, e ponto. Você não tinha. Quer dizer, e de repente ela se viu, ela era um ser forte, porque ela era bajulada, mas ela era poupada de tudo. E as mulheres na época eram poupadas de tudo. Não tinha direito a nada. Você não fazia outra coisa a não ser o orgulho da minha mãe. Eu lembro muito bem, era quando eu ia para a escola que me arrumava aquele lacinho na cabeça, a roupa super branquinha, a camisa branquinha, branquinha. Era o maior orgulho, porque eu não tinha outra coisa, não podia ser outra coisa. E a comida que fazia. Né? Então, de repente, ela se vê que ela tem que tomar atitude e que ela é forte e que, no fundo, aqui vai um dedinho meu, todas nós mulheres somos muito fortes, só que precisa ter a oportunidade para você sair da casquinha, porque quando mostra, a gente se mostra que pode sim. Né? É que a gente veio de uma época, eu venho de uma época que o único valor era o masculino, para tudo. Para tudo. E ele tudo podia, a mulher não podia. Né? E isso, ela deixa bem claro que ela é uma fortaleza. É fascinante, né? Eu não lembro detalhes, mas eu vi a reportagem no Fantástico, depois que saiu o prêmio, dos filhos, ainda que estão vivos, do que foi a mãe, que realmente foi tudo aquilo que o filme mostra. E tem uns lances que eles falaram que foi gravado, mas que não foi ao ar, que não entrou nas cenas do filme, para a gente procurar ver, que também foi muito bom, que foi cortado. Claro, né? Numa sociedade de hoje, não vai deixar aparecer todos os detalhes, né? Tem uma censura por detrás. Mas é isso. Eu achei muito rico o que vocês falaram. Vocês falaram quase tudo mesmo da nossa
peça, né, que a gente vai analisar, que é o nosso setting terapêutico, né? Só que nesse caso, como é uma história real, o nosso setting é enriquecido com o que a gente sabe fora, né? Sim. Então, a história de Eunice, a gente vê, o nosso set é um filme, é como se a gente só tivesse Eunice pelo filme, mas aí a gente ficou sabendo, eu não sabia nem nada da história dela, como ninguém, eu conheci ela no filme. Mas aí, por conta do filme, a gente fica sabendo de reportagens, de depoimentos dos filhos e tal, não vi o Fantástico, mas vi outras coisas também. Então, a gente tem condição, assim, de discutir esse personagem, esse cliente nosso, né? E um pouco da família, porque o central é ela no filme. Né? Só para completar, Rô falou do período que ela ficou presa, foram só 12 dias. Imagina, só. É que no filme ela fez uma contagem, né? E eu lembro que quando eu vi, tava em mais de 12. Não sei se foi alguma coisa, tipo uma licença poética que eles tomaram, mas, né? Não importa, eu estou falando só 12, porque 12 é muita coisa. Sim. E foi muito importante. O filme é um filme de detalhes, né? Porque você tem que passar muito com pouco. Você tem que passar tudo numa cena de três minutos, às vezes. Então, aquela volta dela para casa, ela está aniquilada, né? E aquele banho dela mostra isso, né? Quer dizer, 12 dias de puro estresse, medo, sem saber o que está acontecendo com a filha, com o marido, com os filhos que estão em casa. Aquilo é para acabar com a saúde de uma pessoa, né? Uhum. Eu falei só 12 dias, entre aspas mesmo. Uma pessoa que, não, naquela condição de exceção, qualquer período sob... como é que se diz? Sob... Tem outro nome. Cárcere. Sob cárcere é muito pesado. Foi lançado agora um livro de Alex Sonic, que é um jornalista. Ele ficou 45 dias preso sem motivo. Ele era um cara doidão, um riponga na época, não era de partido nenhum. Foi preso essas confusões, estava na hora. Teve contato com pessoas que tiveram contato com pessoas que tiveram contato com pessoas e chegaram nele. Ele não tinha nada que ver. E ele ficou 45 dias preso, numa cela com um cara que era torturado dia sim, dia não. O cara voltava da tortura sem condição de sentar. E ele alimentava o cara, e ele passou a contar histórias da vida dele para o cara e para si próprio, lógico. Então, ele publicou esse livro com os 45 dias de prisão dele. Ele conheceu o Brilhante Ursa, ele não foi torturado. E ele é judeu, a mãe dele, a mãe judia, ia todo dia na cadeia levar comida macrobiótica dele. E dava a comida dele. Olha que interessante. Mãe é uma coisa, né, gente? Isso que Virginia falou, as mães são muito poderosas, né? Como essa mulher conseguiu isso? Não vai saber, né? Talvez pela potência que uma mãe tem, né? E acreditar que a comida ia chegar para o filho. E ele dava essa comida para o coleguinha dele de cárcere. Uma história muito fora da curva, né? Porque ele não foi torturado, não foi morto. Ele poderia ter sido torturado e morto, sem saber o que estava fazendo ali, né? Sim. Mas não. Então, essa falta de previsibilidade, falta de padrão, de protocolo, de tudo, fazia com que todo mundo estivesse, como Virginia falou, em pânico. Os pais apavorados com os filhos adolescentes, as crianças e os adolescentes. Criança, então, fantasiava horrores. Eu tenho muitas lembranças desse período todo. E eu me lembro que era muito pesado, um clima de muito peso, muito, muito carregado mesmo. Assim, é inesquecível. O Rubens, ele se exilou no Chile antes desse período, porque ele foi deputado, e ele foi um deputado combativo, ele era do PTB, se eu não me engano. E ele se exilou no Chile. Isso botou ele em contato com pessoas que estavam exiladas lá. Então, quando ele voltou com contatos lá que queriam contato com as famílias daqui. Foi isso que o levou à prisão. Ele trouxe cartas
de pessoas de fora para parentes do Brasil. E isso colocou ele na mira da ditadura. Foram essas cartas. Na verdade, não foi mais do que isso. Aquela pessoa que estava lá no convento e tal, ela sabia do que ele deveria receber e passar para pessoas familiares. Era só isso o papel dele. Ele não estava escondendo ninguém. As pessoas tinham medo mesmo. Eu lembro de uma família lá de Salvador colegas de meus pais, né, professores também como meus pais, e que eles estavam escondendo por muitos meses um professor da UNB que era parente distante deles. Esse professor foi para Salvador, eu não sei como, ele era do Partidão, ele era comunista, eu não sei se ele foi a pé, de bicicleta, eu não sei como ele foi para Salvador, ele já foi clandestino, e foi para a casa desses parentes. Olha que perigo que ele estava colocando esses parentes. Essa casa que esse pessoal morava era uma casa que era excelente para esconder alguém, porque era uma casa que era térrea, e como o terreno caía assim, então eles tinham 2 subsolos. E aí tinha um quarto de empregada no primeiro subsolo e tinha um segundo subsolo. E ele ficou escondido, nem a empregada sabia que ele estava. Ele não subia, ele não saía para nada, porque se alguém soubesse, digamos, que a empregada soubesse que tinha um cara lá, ela podia falar para qualquer pessoa no açougue que fosse. Pronto, acabou. Então, esse parente dele poderia ser morto. E aí, depois de algum tempo, eles contaram para os meus pais, na nossa presença, assim, em tom de brincadeira até, os folclores, né, que ele falava assim, lá em Brasília, você não pode falar de comunista. Que ele falava assim para eles, né, para os primos de Salvador, que você não podia falar a palavra comunista em Brasília, mesmo que não fosse. E aí ele já tinha, acho que ele conseguiu fugir do Brasil e tal, mas qualquer coisa poderia ser o fim de quem protege. Então, muita confiança dele ter ido para lá e muita coragem desses parentes recebê-lo, porque eles poderiam ter ido para o saco também, né? Então, eu acho que o filme trouxe essa dramaticidade, essa tragicidade, né, do período que foi vivido, que muita gente não estudou isso na escola, não foi passado nem assim na tradição oral, muita gente não soube porque não era para saber mesmo, porque não se noticiava, era algo não falado, né? Então, é interessante saber como foi, porque a dor das pessoas, ela não foi publicada em muitos lugares, né? E aí, essa família, aí voltando para o cliente da gente, essa família viveu uma ruptura de muitas ordens, né? Uma ruptura material, ou seja, a sustentação física material da família foi profundamente abalada com a prisão e o desaparecimento do sustentáculo, né? Do arrimo que era ele. Afetiva, porque ele era uma referência, ele era um pai, né? Um pai de verdade, como Virgínia falou, a referência era quem botava comida em casa, dava o conforto, etc. Ao mesmo tempo, ele era um afeto, e isso a gente sabe pelo filme e pelas informações que a gente ouve falar. Ele era um homem afetuoso, tinha um sorriso cativante, era um homem carinhoso, papapá. Então, era aquela família bonitinha mesmo, né, pelo que todo mundo conta, e os depoimentos dos filhos não deixam dúvida. Então, foi uma ruptura de muitas ordens, e Virginia, mais uma vez, caracterizou bem. Ela teve que virar o que ela não tinha exercitado ser em momento algum. Não dá para improvisar o que você não treinou, né? Ela teve que virar sem ter treinado o arrimo da família. E aí eu já vou entrar assim, um pouco nas minhas observações, né? Aí eu volto a palavra para vocês também. Aí a gente vê que, às vezes, por não ter treinado, a pessoa perde um pouquinho a mão. Talvez ela tenha ido assim para um extremo que ela, por não saber onde se situar no papel de forte, arrimo, referência, ao mesmo tempo mãe amorosa. Ela virou a negação da dor, né? No filme, isso está claro, e parece que foi isso mesmo. Que ela, naquela hora que ela fala, sorriam. Por que não podemos sorrir? Sorriam. Para mim, essa dificuldade de mostrar para os filhos o que está doendo,
Porque você pode dar referência do quanto está difícil, do quanto está doendo. Talvez ela não pudesse, ela não soubesse onde colocar essa dor. Talvez se ela falasse da dor, ela quebrasse, porque ela não foi treinada para suportar aquilo, né, gente? Então é interessante porque ela nega a dor, ela sorri no momento de grande tensão, medo, sofrimento, angústia, tudo escorregando, derretendo embaixo dos pés, e ela mantendo o salto alto no bom sentido, né? Porque a dignidade, né? Uma dignidade. Mari, então, eu queria aproveitar e fazer só um corte rápido, só porque tem a ver com o que você está falando, né? Essa cena da fotografia é interessante porque ela, digamos assim, ela está nessa busca de fazer essa denúncia de, enfim, buscar esse reconhecimento de que o Estado fez alguma coisa com o marido, né? E aí vem esse repórter para provocar a foto, e aí, para efeito jornalístico, o jornalista fala, né? Eu preciso de vocês tristes na foto, né? Porque, afinal de contas, vocês estão me contando uma história triste, né? Só que daí ela faz questão de fazer o contrário, né? Ela realmente ela pensa no oposto. Talvez por essa questão dessa coisa da força. E aí eu sempre lembro de um depoimento da Dilma, né? Um depoimento que, inclusive, ela deu quando ela foi para lá, para a Comissão da Verdade no Senado, né? Em que ela descreve a condição dela de tortura, né? Quando ela tinha, por volta de 20 anos, ela foi da guerrilha, né? E aí, nesse depoimento, ela fala que a questão é o seguinte, tipo, não tinha civilização nenhuma, né? Era um nós contra eles total, né? O Estado realmente queria aniquilar aquelas pessoas e ela não podia falar absolutamente nada, porque é isso, né? Como você própria falou, não tinha regra nenhuma com relação à repressão, então é aquilo que a Dilma fala, tipo, o torturador podia errar a mão e você morrer ali, né? No primeiro depoimento, sei lá em quantos, né? E ela fala claramente, tipo, eu tenho muito orgulho de não ter denunciado ninguém. E é muito difícil, nessa situação, você não denunciar alguém. Porque você está sob uma dor extrema, né? E é mais ou menos a posição de Eunice, né? Ela tem ali que, estoicamente, tá muito forte porque os desafios que ela tem são enormes. Ela tem que manter uma família, né? E ao mesmo tempo buscar essa justiça, né? Então realmente é um dilema grande, porque, né? Então como é que você vaza? Como é que você vaza a dor e como é que você acolhe essa dor também, né? Então, talvez esse fosse o único recurso que ela tinha realmente naquele momento, né? Acho que naquele momento ela não tinha outra alternativa que não se mostrar forte, ser forte e talvez até exigir um pouco de força dos filhos mesmo, né? Porque é isso, tipo, se um talvez demonstrasse um pouco mais de fraqueza, talvez ela não conseguisse se recompor, né? Minha hipótese é essa mesmo. Não que ela não tivesse outras formas, teria inúmeras. Foi a que ela pôde. Sim, foi o que naquele momento ela vislumbrou como uma solução, né? Foi o recurso que ela teve à mão, né, para poder passar por aquele momento, porque a vida não tem treino, né? Você vive à medida que as coisas se apresentam, ensaio geral, né? Então, eu concordo, eu acho que foi o que ela pôde. Mas, né, do ponto de vista, assim, do olhar terapêutico, a gente fala, ela tá em negação, né? E eu nem estou pensando ainda nos óleos essenciais, mas isso seria um agrímone nos florais de Bach, né? O rosto sorridente quando vive uma grande tempestade interna, uma dor muito grande, né? Sim. Aí, que mais? Dos filhos, né? A menina que foi presa com ela foi Eliana, e a que foi para Londres foi Vera, que é a mais conhecida das mulheres, que é professora da USP, psicóloga, muito conhecida por conta do campanha contra HIV, né? Ela foi uma pessoa muito eminente naquele momento do HIV. E eu acho que ela é a mais velha deles. E Marcelo, com certeza, ele passa no filme um pouco da visão dele de época. Eu acho que
Eu não li o livro, né? Mas me parece isso, assim, que é uma tentativa de trazer, assim, como ele viu, né? Porque ele é o narrador do livro, né? Lógico que o roteiro do filme muda um pouco. Mas é assim, ele não quis explicar por que que ela mandou sorrir na foto, porque ela não explicou, ele era só uma criança e sorriu, né? E aí também devia gerar, talvez, aí sou eu, né? Uma certa dubiedade para as crianças, aquilo que Virginia falou, quando é que esse pai volta? Por que que ele não voltou? E, ao mesmo tempo, a casa aparentemente tentar voltar a uma normalidade que não recuperou nunca mais, porque teve que demitir a empregada, todo mundo teve que fazer um pouco dos serviços domésticos, que então eles não faziam, porque eles eram uma família de classe média de bom padrão financeiro, né? Estou falando bom financeiramente, né? E eles não tinham a necessidade de dividir tarefas, como na minha casa, por exemplo, que todo mundo pegava na vassoura, no paninho, botava a mesa, tirava a mesa, lavava prato. Não tinha esse negócio de fazer sua caminha. Mas para eles, tudo foi novo a partir de então. E tiveram perrengues financeiros sérios depois que saíram do Rio, né? Eles passaram por algumas dificuldades. Então, isso tudo transforma as pessoas em pessoas resilientes, né? Porque eles superaram esse momento e eles se tornaram as pessoas que eles são a partir daquilo, sem julgamento, nem exaltando, nem não exaltando, né? Ela, sim, eu concordo totalmente com o que Virginia falou. Ela era uma mulher forte, como tantas mulheres são fortes, sem a visibilidade que ela teve, que essas mães maravilhosas que deixavam as roupas das crianças impecáveis eram gigantes também, né? Segurar a onda de muita criança, fazer comida todo dia, limpar a casa, lavar roupa, blá, 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 cuidar de cachorro, do marido, é hercúleo também, né? Ninguém dá valor, né? Agora, no caso dela, ela teve assim, uma situação extraordinária que colocou ela em evidência em certos círculos. O Brasil não conhecia a Eunice, mas o círculo em volta dela conhecia muito bem, que é o pessoal da política indigenista. Esse pessoal conhecia ela muito bem. Eu não conhecia, gente. Desculpe, eu que eu sou bem informadinha até. Nem Mas eu. se tornou uma pessoa muito importante, mas discretíssima. Interessante, né? O que será que esse perfil tão discreto dela trazia dessa história? Não sei. Mas a gente pode chutar, né? Chutar sem nenhuma intenção de acertar. Maria Ângela, sabe o que a sensação que eu tenho, não querendo te cortar, Pode desculpa, cortar. é que ela também, naquele momento da foto, se ela deixasse que aparentasse que estavam todos tristes, significava que ela também sabia um pouco da situação. Então, nós estamos tristes, mas a gente sabia o que o papai fazia. Agora, não, nós não estamos tristes, a gente nem está entendendo o que está acontecendo. Então, nós vamos continuar com o barco para frente. Eu acho que tem um pouco disso, um pouco que ela começa a se descobrir forte, porque a peteca não podia cair. Sim, Quem vai catar? essa visão é interessante. Não me ocorreu, tá vendo? É interessante. Quem iria catar aquela petequinha caída? Não, Só tinha ela. com certeza. Eu acho que isso é bem claro, né? Se ela fraquejasse em algum momento, não tinha ninguém para segurar. Não, porque os amigos, todo mundo se fazia de idiota. E Não lembra no gosto, começo, não sei de nada, né? naquele início, amigos importantes deles estavam indo embora do Brasil também, lembra? Antes de Vera ir para Londres, inclusive. A gente conversas assim, meio quase que despretensiosas, que fulano está fechando não sei o quê, não está dando. As pessoas que eram do meio cultural, que tinham algum tipo de conexão política e tal, as pessoas, lembra, Caetano foi, Gil, quem mais foi para Chico Buarque? Chico Buarque, um monte deles. Muitos artistas foram para fora na época, não porque eles estivessem na linha de frente, mas assim, qualquer coisa poderia acontecer, ninguém sabia o que podia acontecer. Então, muitos dos amigos queridos dele já tinham ido embora, eles estavam um pouquinho sozinhos mesmo, né? Sim. Então, vou começar aqui só para provocar vocês.
Eu acho que esse momento que eles passaram precisa de muito. Eu ia falar Star of Bethlehem, ó, eu tô com floral na cabeça. Pode falar floral, gente. Star of Vamos Bethlehem ó, floral, cristal, gente, tudo. Olha, para mim é um negócio tão. É outro filme que parece que mobiliza muito o coletivo, né? A gente está falando de casos concretos, mas assim, pode falar tudo que vier na cabeça, tipo, tá aberto aqui. Somos aromaterapeutas, mas assim, cada um tem outros recursos, vamos mobilizar tudo aqui. Já que saiu o Star of Bethlehem, eu mantenho ele, porque o Star of Bethlehem é um floral de Bach que é para os traumas, né? Tanto os que estão sendo vividos quanto do passado. Então, evidentemente, o Star of Bethlehem é para essa família, mesmo hoje em dia, eles poderiam usar o floral Star of Bethlehem por uns 6 meses, qualquer um deles, né? Nesse caso, para todos eles, teria o Star. Agora, pensando na aromaterapia, eu vou começar com o velho e bom vetiver e a lavanda. São os dois que me ocorrem. Eu não consigo separar a Eunice dos filhos. Até porque não aprofundou muito a psicologia dos filhos. A dela ficou mais clara. Mas eu vou falar só dela, né? Então, eu vou falar da lavanda e do vetiver. E eu acho que para eles também, mas a princípio era para a Eunice mesmo. Eu já vou meter os meus 2 centavos aqui. Reafirmo o vetiver. Eu acho que assim, para mim, a Eunice, em termos assim, arquetípicos, ela é uma mistura do vetiver com o tomilho. Vetiver porque é isso, tipo, tá desmoronando. E ali, aquelas raízes estão ali, tipo, não vai desbarrancar, não, tipo. E além de tudo, ela tem que dar essa energia para os filhos, né? Então ela tem essa coisa dessa nutrição e essa coisa de dar uma estrutura, né? E o tomilho, por que isso, né? Ela teve que usar de uma coragem, sei lá, primordial, qualquer coisa assim, né? Um recurso qualquer que estava muito interno e mobilizar aquilo para empreender a luta que ela tinha que empreender, né? Realmente é uma coisa de um despertar do guerreiro interno ali. Conforme vocês foram falando, foram vindo outros, né? Então me veio o gerânio claramente, que eu acho que a questão do feminino, como a Virginia trouxe, e você, Maria e a Camila comentaram, também está ali bastante, muito importante, né? De como ela balanceia, né? Porque é isso, né? Ela tem que assumir papéis que até então não eram dela, né? Estavam com o marido, e tinha que ser mãe, e tinha que dar conta dela. Então, acho que o Gerânio, ele traz essa coisa desse feminino forte, desse feminino balanceado, e ela realmente, por mais que a gente possa questionar algumas coisas, nessa coisa da descrição, por exemplo, né, ela se recompôs, né, ela se recompôs como pessoa, ela não deixou o entorno dela cair, então, realmente, sim, eu considero quase uma vencedora aí, né, teve uma vitória, né? Porque ela se propôs de vida, foi uma vitória. Então, aí já podemos pôr o louro também, porque realmente, sabe, dessa superação dessa situação, realmente é uma coisa de realmente, se você tirar o chapéu, de você reverenciar, né? Acho que é um exemplo de vida, né? Me veio também o cardamomo, porque é uma história realmente difícil de digerir, de engolir, né? Essa coisa dessa manipulação do que não é dito, né? E desse recomeço brutal para ela e para a família que tem que empreender, né? E acho que até por conta do perfil da família, né? Que eles têm um perfil bastante alegre, né? Tem uma união, né? Uma descontração, né? Isso a gente pode ver, assim, claro que fora esses momentos de tensão, mas
num antes e num depois, a gente consegue ver essa coisa da harmonia, né? Então, vamos pôr um cítrico alegre aí, uma mandarina, uma laranja doce, que eu acho que tá no DNA deles. Eles têm isso. Eles têm esse recurso, né? E acho que não à toa eles sorriram na foto, né? Porque eles, sorrir, acho que era um ato de resistência também, né? Acho que a gente pode ler também nessa chave, né? Para um período tão pesado, você sorrir diante de uma desgraça monumental é uma ousadia tanto, né? E é lindo ver quando ela fala sorriem e todo mundo obedece, né? É uma voz de comando assim impressionante, que de repente todo mundo descobre que a mãe é uma guerreira, né? Acho bárbaro. Que mais? Deve ter mais coisa aí. Então, estou aqui pensando, né, que a gente vê que ela teve que desenvolver essa força. Claramente pensei em tomilho. Na angústia, porque assim, me passou no início, assim, depois de tudo que ela passou, essa incógnita, né, até ela conseguir ter força para fazer essas mudanças, me passou assim muito sentimento de angústia. Eu tinha pensado também em lavanda, mas como ela passou muitas mudanças, muita questão transicional, várias transições na vida, assim, com as perdas, os desapegos. Então eu penso numa conífera aí, viu? Eu pensei, tipo, num spruce para trazer aquele conforto, tanto para angústia quanto dentro das mudanças. Sim. Então pensei num spruce, pode ser um abeto, pode ser um cipreste, porque foram muitos ciclos aí de desapegos, né? Que nem a Mar, a Mar até colocou aqui, até marquei, que ela teve que passar por rupturas, né? São ciclos de rupturas. Eu acho que as coníferas também entrariam aí para trabalhar o luto, porque era um luto, mas também não tinha informação. Tive que me fazer desapegar-se de lindas memórias da minha casa, daquele conforto, de quem eu era antes para me tornar uma pessoa diferente. Mas não que ela, assim, não me parece no filme que ela se rejeitou esse novo papel. Ela abraçou e foi a fundo, que a gente viu que ela conseguiu ter essa vitória em se transformar, né? E com orgulho. Mas eu acredito que nessa fase dela e dessa transição, acho que cairia muito bem uma conífera, e eu não sei, eu senti muito spruce por causa da angústia e essas rupturas que vieram aí ao longo desse processo aí dela se refazer, né? Será que não caberia também uma mirra? Eu pensei na mirra também. Também Para pensei. deixar um pouquinho, para limpar, porque embora ela vence, ela tem que quebrar a barreira, mas é uma coisa que está marcado, né? Que ela tinha uma vida tranquila, serena, né? E de repente ela passa a ser o que tem que ser, o que precisa, né? Então, deixar um pouco para trás a mirra ou o nardo também, né? Eu me passou assim que ela teve que ser forte, ela assumiu esse papel e fez. Gente, é o trovão aqui, tá caindo o mundo aqui. Nossa, aqui já caiu. Aqui já caiu e já Camila? passou, mas daqui a pouco cai de novo. Onde Moro em você mora? Limeira. Limeira. Nossa! Campinas está tranquilo. Já choveu um pouquinho, mas agora está sossegado. Nossa, acabou de cair o mundo e tava trovejando. Eu tava até com o áudio fechado, porque tava vindo muito trovão. E a chuva começou a cair tão forte que eu não tava conseguindo ouvir vocês. Então, volta a falar, Camila. Me pareceu assim que depois que ela teve que enfrentar toda essa situação sozinha, ela se permaneceu sozinha, né? Imagina o deserto interior que ela ficou por causa desse luto, de não ter informação do marido, né? Então, eu acho que a resina aí, a mirra, óleos que
assim, essa superação dessa solidão, né? Porque você perdeu um parceiro de vida, ela fala sobre isso, né, na entrevista. É um parceiro de vida e era um pai para os filhos, muito presente pelo andar da carruagem, então acho que ficou um deserto pessoal, então acho que uma resina cairia muito bem mesmo. Eu concordo com a Mirra, achei muito bom, concordo com tudo. É uma pena, a gente acha que ela não teve acesso à aromaterapia pelo período, né? Mas é uma pena, porque como todo mundo falou, era uma pessoa com muita riqueza interna e acessou essa riqueza. Talvez com a ajuda de aromaterapia, florais, cristais, etc., a dor fosse menor, né? Tudo mais fácil. Segundo o Marcelo, o filho, ela memorou, ela refez a vida dela. Mas isso que Camila falou, eu concordo totalmente. Assim, perder um companheiro é um negócio muito difícil. É porque a cumplicidade, né, o carinho, o afeto, o amor, tudo que faz parte da construção da vida a dois, né, que vai mudando com o tempo, mas você perder um companheiro importante, com tudo que ele significava, tudo, que nada é desprezível, né, é uma grande perda, né. Por mais que ela tenha podido, né, se formou, tinha novos projetos, ela tinha coisas que motivaram ela a viver e que possa ter até tido namorados, como ele falou, ter tido, porque era uma mulher que não estava velhinha ainda, ela podia tentar ter outras relações, quem sabe e tal. E era uma mulher bonita. Sim. Né? Uma mulher, assim, Amor, né? Muita vida, né? Ela não era uma pessoa apagada, né? Exatamente. Agora, pessoa com mesmo energia. essa notícia boa que ele traz, que ela refez a vida dela e tal, ele fala isso como positivo, ele admira demais essa mãe, né? Óbvio, né? Escreveu livros sobre a mãe. Então, ele fala isso como uma boa notícia, ela refez a vida dela, ela teve outros namorados e tal. Que bom, eu fico feliz. Mas eu acho que se ela tivesse tido, assim, um acompanhamento aromaterápico, a vida dela também poderia ter sido mais Mais leve. libertado alguns traumas que devem ter ficado ali, né, atrapalhando, lembrando memórias e tal. Então, quando eu falo isso, é mais para falar bem da aromaterapia do que qualquer outra coisa. Claro. E sabe o que eu me veio também com o seu comentário, Mari? Assim, como essa força dela foi para os filhos, né? Porque, assim, aí teve, né, essa filha que você falou que teve papel de destaque na USP. O Marcelo tem um desafio pessoal, né? Porque ele ficou tetraplégico, fez uma carreira de escritor brilhante, sabe? Ou seja, ele viu o sofrimento da mãe, ele passou por um outro sofrimento dele, ele também teve que se refazer, né? Então, assim, como, né, 5 filhos, acho que cada um dentro dos seus contextos, deram certo, apesar ou por causa de, assim, com o ocorrido, a mãe, né, ela teve que sustentar a situação, mas ao mesmo tempo os filhos, cada um teve força para seguir, né, para seguir e para realmente ter sucesso e prosperar na vida, né? Não digo só socialmente, mas olha só as pessoas interessantes, né, que eles são todos, né? Verdade. E é bonitinho que na hora que ela vai receber o documento, o atestado do óbito, né? Que foi no governo Fernando Henrique ainda, né? Antes dos anos 2000. Uhum. Quem foi com ela foi Marcelo. Sim. Então, de fato, assim, fortalece essa coisa dessa admiração que ele passa na história que ele relata. É um momento muito importante, muito importante. E aí ele vai. Muito. Eu imagino, assim, porque é uma coisa de. Vocês comentaram dessa coisa dela refazer a vida afetiva, mas numa situação em que você tem um marido desaparecido e que você não tem. Porque era o que qualquer um precisa. Essa coisa de. Né, ele morreu, ele né, desapareceu, morreu, aconteceu isso, está sacramentado, então siga com a sua vida. Então, né, a partir do momento ela
oficialmente é uma coisa que parece um detalhe, ou parece que, né, mas depois de tanto tempo, mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. Então, você imagina, às vezes, o terror, não precisa nem ser uma coisa de tanto tempo, né? Um filho, um parente que desaparece, alguma coisa, e você fica horas sem saber o que acontece, o pânico que você fica, sabe? É uma dor tão maluca essa de um desaparecimento, né? De repente um silenciamento, né? Então, eu acho que isso impactou muito dela poder prosseguir. Até legalmente é importante, né? Claro. Que o Estado declare que ele foi morto, nas dependências do DOI-CODE. Voltando ao Alex Sonic, que eu comentei aqui, que foi o hippie que foi preso, né? Jornalista, que parecia mais um hippie do que jornalista. Ele comenta que ele ficou 45 dias, ou seja, ele sumiu 45 dias, porque não estava oficialmente preso, estava sumido. A mãe dele sabia onde ele estava, mas oficialmente nada. Então ele sumiu da redação, sumiu de tudo. Então ele solicitou à polícia política da época lá um atestado de que ele foi preso. Aí sabe o que veio no atestado? Que o senhor Alexander Sonic esteve 45 dias à disposição da Polícia Federal, do DOI-CODE, sei lá do que. Isso foi a pior coisa que eles podiam ter dado para ele, porque ele ficou com fama de dedo duro. Você pensou? Acho que quando ele chegava e mostrava que ele foi preso e tal, ele precisou mostrar, as pessoas ficavam assim, pô, a disposição? O que é a disposição? Preso é preso, a disposição é outra coisa. Olha que coisa, como a gente comentou aqui, era tudo tanto subterfúgio para falar, para não mostrar o que estava acontecendo, que nem as palavras eram ditas, né? Ele ficou preso, sem direito, oficialmente desaparecido, porque não estava oficialmente preso, mas estava fisicamente preso nas dependências do DOI-CODE, com o cara sendo torturado do lado dele. Agora como é que, assim, me colocando, como é que uma pessoa fica à disposição sendo dedo duro? Sabe, uma pessoa que é dedo duro tá na vida, né? Tá lá, trabalha, vive, não sei o quê. Mas levou a esse tipo de interpretação, para você ver como não se documentavam as coisas. Então, claro, ele ficou preso, mas foi dito à disposição do DOI-CODE. Então, teve gente que ficou achando que ele fosse dedo duro, porque ele foi preso, voltou vivo, não sei. E tinha outra coisa também. Tinha coitados, né? Muitos desses que caíram e foram presos, eles deduraram. Sim. Muitos deduraram. E não aguentaram dedurar. Então, a pessoa foi solta, alguns foram soltos porque deduraram. Então, olha que situação, né? Ele foi um dos que passou por dedo duro. Ele não sabia nada, na verdade, né? Não tinha que dedurar. Mas é uma história de uma densidade, assim, é uma treva, né? Envolve assim, uma grande treva. Então, eu gostei bastante de tudo que a gente colocou aqui. No caso do gerânio, eu estava procurando uma anotação que eu tinha que falava da coisa do estresse. Eu não achei, que era uma descrição bem legal, mas eu acho que era do gerânio. Mas também tem a ver com a repressão de emoções, que eu não lembrava disso do gerânio. Eu encontrei agora na minha pesquisa aqui, enquanto a gente estava falando, eu estava fuçando aqui minhas anotações. Mais alguma coisa? Eu queria ver com vocês, assim, é que eu não me vem em nada, mas acho que é o grande tema do filme, né? Esse quinto chakra que não pode manifestar a verdade sobre o que está acontecendo, né? Uhum. E que está no fulcro do drama, né? E que eu acho que é alguma coisa que vai para além, né? Como eu falei, tipo, é um drama familiar, mas é um microcosmo que fala do macrocosmo. Ele fala do coletivo. Ele fala disso, desse não dito, né? De como é que a gente expressa tal da emoção, né? Que a Mari comentou, né? De uma pessoa que, de repente,
teve que se manter forte e não poderia em nenhum momento aparentar um mínimo de fraqueza e não tinha essa válvula de escape, porque os amigos foram embora, pessoas de confiança com as quais ela poderia contar nesse momento, ela não tinha, então existia essa solidão, esse isolamento em que ela foi colocada, né, por conta de tudo isso. Então, eu queria pensar junto com vocês o que poderia, pensando nisso, nesse aspecto, que eu acho vital, assim. Vou pesquisar. Posso? O Vetiver não está muito nesse lugar? Hã? O Vetiver não está nesse lugar? Olha, não sei, Virgínia. Talvez. É que eu nunca pensei no vestiver para isso. E também desconheço, mas ele tá, Camila. Ele dá raízes, né? Eu acho que o vetiver... Sim, ele é para você fincar. Tanto que a própria planta, ela é enraizada que pouco você tira com a mão. Sim, pensando nesse ângulo, sim. O que você achou, Camila? Não tem um pouco disso? Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você queria fazer uma fórmula para a situação desse isolamento que ela viveu aí da sociedade? Não só para ela, assim, pensando nesse aspecto coletivo dessas coisas que não são ditas, sabe? Porque tem muito silêncio aí, né? Tem muita coisa que né, as pessoas não podiam falar para ela e que ela soube de formas, né, subreptícias, né? Essa coisa da ditadura, como a Mari falou, né? Tipo, você diz uma coisa falando outra, né? E com muita ambiguidade, né? E essa caça às bruxas que é empreendida, né? De você torturar a pessoa para você dizer exatamente o que você quer que ela diga, e você nem sabe o que a outra pessoa quer que você diga, né? Então você fica numa situação em que você pode falar qualquer coisa. Então, pensando mais nesse aspecto, né? Dessa comunicação e desse silêncio que se coloca pelo terror, né? Me vem assim, não óleo, porque ele é um óleo tóxico dessa planta, mas até pela história, se vocês derem um Google, a arruda, ela já foi usada como a erva da verdade. Antigamente eles faziam um extrato, né? Tem uma história que eles faziam um extrato de arruda que eu não sei se davam para beber, para que a pessoa pudesse falar a verdade, né? Então, eu cheguei a pesquisar sobre isso um tempo atrás, já faz um tempo, então não tenho certeza como era usado. Mas ela tem essa qualidade de trazer verdades à tona. Mas, enfim, né? Nem você falou da expressar aquilo que está no âmago. Primeiro, eu acho que precisa ter uma aceitação do que passou, né? Do que houve, para poder chegar no quinto chakra e falar essa verdade do que passou, né? Sim. Sem dor, sem uma dor assim, né? Concordo. Eu colocaria assim os óleos tagarelas, colocaria os eucaliptos, as tangerinas, mandarinas que adoram se expressar. Penso também que pode ser uma coisa meio de capim também para pôr para fora esse sentimento arraigado lá no fundo da alma, né? Aquela sensação de raiva, desespero que naquela época pode ter trazido, né?
E se tiver raiva, né? Se a pessoa que ainda tiver sentimentos ruins, tem que pôr alguma flor aí, né? A gente pode ir para um ylang, pode ir para uma rosa, se é alguma coisa que é imperdoável. Uma rosa, um nardo. A gente põe óleos que trabalham essa coisa meio do imperdoável para mim na situação. Eu colocaria esses óleos de expressão mesmo, que faz que a pessoa tenha um impulso de falar essa verdade. E eu adicionaria também o extrato de arruda aí como uma erva da verdade. Na hora que você começou a falar isso, me veio muito, né, desse silêncio, onde não se expressa a real, a verdade do que aconteceu. Aí me vem muito a energia da planta de arruda, sabe? E é interessante você falar dessa coisa da verdade, né? Porque eu lembro que nos anos 70 tinha essa coisa. A gente teve um período em que a gente. Tudo bem que ainda existe, né? Mas que era muito forte essa coisa de máquina da verdade, né? De você ter algum equipamento que diga se a pessoa está mentindo ou não, né? E é um momento em que, assim, tipo, para um lado ou para o outro, tem verdades que você tem ali que camuflar, que o outro não pode saber, que você não quer que o outro acesse, né? E é como eu falei, é uma ferida aberta até hoje para a nossa sociedade, né? A gente tem uma boa parte da nossa sociedade que nega absolutamente tudo o que o filme fala. Tudo. Você mostra na cara da pessoa o que aconteceu e ela diz que simplesmente aquilo não é verdade. Não é verdade. Né? Mas acho que é o medo, Rô. O medo bloqueia muito isso. Acho que a pessoa, quando ela passa por medo, se for para se autoproteger, eu acho que ela é capaz de negar tudo aquilo que ela passou. Eu pergunto, será que ela acreditou naquele atestado de óbito? Não, mas... Ninguém tinha o paradeiro. Se tivesse, já tinham... Ou foi camuflado muito tempo, que daí não tinha nem por onde, porque quando foi dado um atestado de óbito para ela, é como dar um papel em branco. Quantos anos depois? Sim. No primeiro momento, sim. E aí ela acreditou? Na verdade, o atestado de óbito era uma satisfação do Estado sobre o sumiço dele. O Estado assumindo... Só isso. Recentemente, não é tão recente, mas houve muitos dos envolvidos na história que deram declarações sobre o que sabiam. Algumas declarações se desencontram, mas o que parece que a versão final é que ele foi enterrado e desenterrado algumas vezes e que o corpo foi jogado no rio. Então, não tem corpo, né? Não tem corpo. Então assim, será que ela acreditou? Eu acho que ela se sentiu satisfeita que o Estado tenha assumido a responsabilidade pelo sumiço. Pela morte. Assim como o Stuart Angel não tem corpo, foi jogado no mar. Não tem corpo. Nunca mais, acha. Dependendo. Não vai, nunca. E tem aquela coisa, né, dos envolvidos diretos, né, que você não sabe, tipo, você não sabe quem foi a pessoa que jogou o corpo. Essa pessoa poderia dizer, né? Não tem poderia ser o elo para falar exatamente o que aconteceu. Tem os nomes, Malhães, tem vários nomes aí conhecidos dos 5 responsáveis. 3 já morreram, 2 estão vivos e foram promovidos. Enfim, dos que morreram, as famílias continuaram recebendo os proventos, e esses que estão vivos recebem as promoções que receberam. Então, tem nome, CPF, para responder. Não, tem. No algum caso que foi investigado, sim. Mas eu estou falando assim, em termos assim de sistemático, de você saber para cada pessoa o que aconteceu. A gente está partindo de um caso específico porque ele era um homem emblemático. Então, a gente foi mais investigado. Mas
quantas pessoas morreram e a gente não tem esse nível de detalhe? Tem gente né? que não sabe mesmo, só sumiu, né? Só voltando ao quinto chakra, eu estava procurando aqui um trabalho que eu fiz, que eu relacionei cada chakra com óleos essenciais. Tem mil gente que fazem isso, né? Mas esse foi um trabalho que eu fiz. Aí, no quinto chakra, eu relacionei com florais de Bach e com óleos essenciais. Aí tem a camomila romana e a alemã, o limão, o cítrico, né, que a gente já botou aqui, mandarina e laranja. Podia ter limão também por causa da limpeza que você mencionou, Rô, de limpar, né? Aí tem o sândalo, a mirra, que Virgínia já sugeriu, e tem também o yarrow. Milefólio, né? Então, nesse trabalho, eu escolhi essas para o quinto chakra, mas, assim, tem mil contradições com outros trabalhos de outras pessoas, tá? Não, eu acho que a camomila romana ela é perfeita, porque ela fala de ela tira você do choque, né? Ela tira você de uma dor absurda, né? Para mim, a camomila romana é isso, né? E até com bebê, sabe? Então, realmente a camomila romana é um daqueles óleos assim. Então, acho que cabe muito para esse momento, assim, para essa coisa de da gente conseguir falar e não mobilizar tanta dor, assim, né? Porque também é importante, não que a gente não vá falar da dor, né? Mas para você justamente poder tratar dessa dor. Agora, os outros já tem a mirra, a mandarina e laranja, aí entrou limão, mas a gente pode botar aqui um pacote de cítricos, né? Sim. O capim é muito bom também, como a Camila falou. Capim-limão? Sim. Capim-limão. No caso do capim-limão, qual é a virtude que vocês estão apontando? A pessoa se expande um pouco mais, passa a falar um pouco mais, põe mais para fora. Aí também teria a ver com o quinto chakra, então, né? Tem. É a questão desse sapo, né? Que você põe para fora, né? E como tem para fora. Não, e o que mais tem é sapo aí, né? Que você vai engolindo e segue a vida adiante com o sapo dentro de você. Eu tenho uma experiência com o capim-limão, rapidinho, assim, não querendo fugir dessa coisa da expressão, e ele é tão forte para isso, que quando eu comprei o capim-limão, eu não tinha estudado aromaterapia profundo, e eu usei uma massagem numa senhora, né? E ela tinha um olho assim muito avermelhado, mas eu achei que era característica do olhar dela. Mas na medicina chinesa, pessoas com olhos avermelhados nas bordas significa que tem um yang de fígado muito forte, um sentimento represado de raiva, né? Sangue nos olhos. E eu lembro que eu usei a camomila, não, desculpa, o capim-limão, e essa mulher desatou em falar coisas do arco da velha, assim, ó. E ela começou a falar, ela não conseguia nem parar de respirar, de tanto que ela falava aquilo que estava grudado dentro dela, sabe? Um monte de frustração, de cargas, sentimentos represados, assim. Dentro da estrutura familiar dela, assim, ela começou a falar, não parava mais. E aí, assim, eu percebo que os capins têm isso, porque eu usei meu Deus, fugiu o nome dele, a palma rosa, numa outra moça, e ela começou a falar de uma série de frustrações do antigo emprego dela. Achei tão interessante, porque eu usei ele com laranja, para fazer tipo uma drenagem, sabe? Eu trabalho com as massagens. E aí a pessoa começou a falar assim sem parar dessa situação do trabalho dela. Ela falou assim, depois no final, nossa, eu nem sei por que eu falei tanto sobre isso, eu achei que tinha encerrado esse assunto. Mas aí você vê como isso estava no âmago do coração dela, né? Exatamente. E foi muito interessante essas experiências com os capins. Eu acho que eles têm muito dessa coisa do tagarela, sabe? De pôr para fora aquilo que tá ali grudado e não consegue sair, sabe? E acho que também tem a questão das touceiras, né? A coisa do espaço, né? Ele realmente tem uma coisa de, né? Você liberou, não tem mais jeito, né?
Legal. Muito bom. Gente, vai dar 5 horas já. Tem mais alguma coisa para a gente incluir ou fechamos aqui nosso atendimento? Por mim, fechamos por aqui. Ficou maravilhoso. Tá Fechamos perfeito. com sucesso. Ó, eu vou revisar aqui os olhos. Só, dá licença só um minuto, Mariângela. Ô, Camila, eu curti essa história da vermelhidão nos olhos. São frustrações guardadas? A gente fala na medicina chinesa, os olhos levemente avermelhados são sangue nos olhos, é o yang de fígado. Geralmente é sentimento de raiva, uma frustração, uma coisa tão forte que deixa a pessoa irada, assim, com sentimento de com o olho esbugalhado, né? Quando a gente está com raiva, a gente esbugalha o Ajudou olho. muito. Muito legal. Ó, eu vou ler Obrigada. tudo que a gente anotou e se alguém quiser sugerir alteração, fazer... Se fosse nossa cliente, se a gente fazia um produto ou dois, aí vocês falam, tá? A gente botou lavanda, vetiver, tomilho, gerânio, louro, cardamomo, o trio de cítricos, mandarina, laranja doce, limão, espruce e mirra. Ah, e aí no fim eu falei da camomila romana e entrou o capim-limão. É bastante coisa. Aí o que vocês acham? Fazia uns 2 produtos? Eu acho que podia ser dividido, né? Muita coisa para um produto só, né? Acho que podia ser uma coisa que fizesse uma limpeza primeiro e depois uma harmonização. Então começaria com o capim, A os camomila, os espruços, camirra. Isso, então começaria com esses e depois fazia talvez algo de massagear, onde tivesse vetiver, lavanda, que é para justamente envolver esse corpo, trazer um colinho, né? O gerânio, eu acho que o O gerânio, ylang ou o rosa, para ela já tá mais doce. eu vou anotar rosa aqui, muito chique esse olho. Nossa Senhora, vai ficar uma delícia. E o louro pode vir também nesse segundo momento, né? Sim. Pode. O cardamomo vai no primeiro ou no segundo momento? Eu acho Primeiro. que no primeiro, porque ele é mais refrescante, combinaria mais com essa fórmula da limpeza. Então, no Porque é primeiro uma momento seria a camomila, o capim-limão, os cítricos, a mirra. E qual foi o outro? E o cardamomo. Aí no segundo momento. E o spruce, né? Aí no isso. segundo momento entra a rosa, o gerânio, o tomilho, a lavanda e o vetiver. Isso. Tem muita flor junto. Que é Aquelas dando uma de Carla. Sim, Você mas ó, decide. O rosa, o gerânio, o ylang, muita flor junto. se a Será que gente precisa tanto? se a gente botar a rosa, podia até tirar a lavanda, eu acho. Uhum. Sim. Aí, se a gente deixar rosa e gerânio e os outros no segundo momento, fica bom, hein? Sim, a rosa e gerânio conversa bem. Eu acho que a lavanda entraria aí meio. Colocaria a lavanda até no primeiro, se fosse possível, no primeiro de limpeza. Também daria Eu certo. colocaria o gerânio no primeiro e acho que a rosa para depois, gente. A rosa para depois mesmo. É. Mas o gerânio você puxa para o primeiro? Ah, sim, porque no primeiro ela precisa compor essa força, né? E tem essa coisa da repressão das emoções, pode ser. Uhum. Então, no segundo momento fica a rosa, o vetiver, o tomilho, o louro. O tomilho eu já pensei no PD nos 2 momentos, assim, é um que ela vai precisar. Né? Ok, no primeiro e no segundo. Que Ótimo. normalmente a gente usa PD mesmo, a gente não usa ele puro, então dá para pôr uma gotinha nos 2 momentos e para ela ter aquela informação ali. E O que é PD, Rô? Pré-diluído. Pré-diluído. Desculpa aí, tá?
Não tem problema. Olha, eu não Tem que sei. você tem que perguntar. Faz Até tempo porque, que você até não porque tem vê gente a que vai dona assistir que não Carla. vai saber. Então é bom você perguntar. Exatamente, eu não sei o que é PD. Quem está ouvindo também não vai saber, né? A gente tem usado muito, Maria Ângela, da época que nós fizemos juntas, hoje a gente faz muito PD. Pega um vidrinho de 10 ml e só coloca um óleo vegetal e você só coloca uma gota do óleo essencial. O que é a diluição, eu até sei. Eu não sei o PD. Ela não sabia que ela tinha esse nome. PD. PD. Foi as alunas novas que apelidaram. PD, tá. Não, a diluição, eu lembro dela ter comentado isso no avançado, quando eu fiz o avançado. Isso, e sempre use óleo que não deixa ranço, né? Tipo jojoba, né? O ourinho é jojoba. Muito bom, viu, gente? Adorei. Eu também gostei do resultado. Vibrar aqui para que a Eunice receba onde ela estiver. Sim. Ela e a família Paiva toda. Ela e a família Paiva recebam essas energias desses olhos tão maravilhosos e também do Star of Bethlehem, do Dr. Bar, nosso querido mestre de florais. Finaliza aí o nosso encontro. Finalizamos. Então, Foi muito bom. no próximo mês teremos mais uma Com discussão. sábado, por favor, Sim, Rogério. será no sábado. Eu só não estou com o calendário aqui. Que de domingo é bem complicado, que é mais fácil de sábado. Mas já vai ser mesmo sábado, fiquem tranquilos. E daí você conta o próximo. Temos que definir o próximo. Vamos definir os próximos. O próximo cliente. Vamos assistindo e a gente verifica, a gente vai sugerindo. Vamos no grupo, a gente vai combinando, né? Quem vai ser o próximo cliente. Somos audaciosas. Sim. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande. Foi uma delícia, gente. Adorei. Beijo para vocês. Que bom que você conseguiu estar aqui hoje. Obrigada. Foi bom mesmo. Foi ótimo. Adorei. Um beijo para vocês. Boa semana. Boa semana para todos. Boa semana e bom mês, que estamos começando mais um mês. Se Deus quiser, vai ser ótimo. Amém. Beijos. Beijo.